Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Guimarães do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo para a gente responder algumas dúvidas e perguntas com relação ao CAP, que é o Certificado de Aptidão Profissional para aqueles indivíduos que estejam na Espanha legalizados e queiram trabalhar com caminhão e com ônibus, né? Eu recebi algumas perguntas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Uma delas que se repete muito e eu vejo que são pessoas com uma certa experiência, que é a seguinte: existe uma idade limite para você fazer o CAP ou para você ser contratado, né? Muitas pessoas têm a dúvida de que se eu chegar na Espanha já com meus 50 anos, 55, quase 60 anos, será que eu ainda tenho alguma chance no mercado laboral? E a resposta é sim, galera. Falta muita mão de obra e a gente sabe que idade não significa preguiça ou simplesmente significa que a pessoa não consiga trabalhar. Aqui na Espanha é muito comum que você veja caminhoneiros com mais experiência, pessoas com a cabeça inteiramente branca, trabalhando normalmente, tá? Não vou dizer para vocês que é a maioria, porque na verdade aqui na Espanha, até alguns anos atrás, era muito comum que essas pessoas trabalhassem por 15, 20 anos e depois se pré-aposentassem, né? Existia ali um programa do governo, bom, não era bem um programa, né? Era uma modalidade de aposentadoria, onde a empresa do camarada pagava uma parte da aposentadoria dele e o governo pagava outra. Então muitas pessoas se aposentavam antes. Isso acabou, não existe mais. Então continuam trabalhando até os 65, até quase os 70 anos de idade. Então é muito normal, galera. E pro CAP é a mesma coisa, não existe idade limite, né? Se você tem condições de tirar a habilitação, você tem condições de fazer o CAP sem nenhum problema. Segunda pergunta que me fizeram, que eu achei bem interessante de passar para vocês: esse visto do CAP é um visto permanente? Ou seja, é um visto que vai ficar para sempre, ou seja, daqui a 3 anos me planejei, consegui grana, eu quero fazer o CAP. Será que eu consigo o visto do CAP daqui a tantos anos? Não, gente, o visto do CAP, ele foi uma medida excepcional criada pelo governo espanhol para atrair pessoas para trabalharem em uma área muito escassa de profissionais, que é a área da logística, né? Mas não significa que ele é um visto eterno. Inclusive já existem algumas previsões de que até novembro deste ano o CAP deixe de ser uma possibilidade na hora de solicitar o visto. Por quê? Porque ele acaba sendo um visto muito simples, né? Um curso de 1 mês e meio, 2 meses, o governo acaba te concedendo 6 meses para você viver aqui, quando na verdade a lei diz que não seria necessário, né? Qualquer curso feito na Espanha que tenha uma duração inferior a 90 dias, ele não precisaria de visto, e o CAP se encaixa nesse quadro. Então, para as pessoas que me perguntam se o visto do CAP vai ser permanente, se é um visto para sempre, não é. O visto do CAP já tem os seus dias contados. Então, se você gostaria de vir para cá, é preciso que vocês tenham essa noção, tá? De que ele vai acabar. Então se preparem, peçam o visto quanto antes, porque em novembro desse ano é muito provável que essa modalidade deixe de ser aplicada de forma tão massiva quanto vem sendo feita até agora. Outra pergunta que fazem muito, que eu acho que eu já respondi mais de uma vez para vocês, ela tem a ver com grana, né? Quanto custa para me manter na Espanha se eu for para fazer o visto do CAP? Eu já falei para vocês que o valor que eles exigem na comprovação financeira, que são 600 euros vezes 6, ou seja, a gente está falando de 3.600 euros, ele é um valor insuficiente para você viver aqui na Espanha. Tá, isso aí é regra. Por muito que você venha pra cá para viver dentro de um quarto em uma cidade barata por aí, o valor que você vai gastar todos os meses vai superar os 600 euros com muita facilidade. Então assim, eu sempre recomendo que se a pessoa vem sozinha, mínimo de 1.200, 1.500 euros por mês é o que você vai gastar. E se você vem com família, você pode colocar aí pelo menos 50% a mais, né? Eu tenho um gasto hoje na minha casa, eu, minha esposa e minha filha, de uns 1.800, 1.900 euros por mês. Minha filha é pequena, então nós temos gasto com fralda, gasto com uma série de coisas que ela gosta. Ela gosta de comer frutas bem caras como morango, porque mesmo que a gente esteja em um lugar onde faça frio, o morango aqui pode custar de 5 euros uma caixinha até 8 euros o quilo, né? Então ela gosta, a gente compra para ela, mas não é todo mundo que vai ter acesso a isso, ou todo mundo que precisa, né, ter acesso a essas coisas. Você pode ser uma pessoa
tarifa mais econômica, mas você não consegue sobreviver aqui somente com 600 euros. Então, se o seu plano é vir para cá e você quer fazer o CAP e já sabe que não vai ser fácil conseguir emprego tão rapidamente assim que você chegar, já tem aí nas suas anotações que você vai gastar aí uma média de 1.200 a 1.500 euros por mês para você conseguir ficar tranquilo aqui estudando, fazendo CAP, sem contar que você vai ter outros gastos com a homologação dos seus documentos, né? Não é simplesmente chegar aqui e fazer o curso. Você tem que chegar aqui, vai ter que fazer a homologação dos documentos para você poder dirigir. Se você reprovar em alguma coisa, vai ter que pagar novamente. Então é sempre bom você ter um fundo de reserva para você acabar não se estrupiando, né? E outra pergunta que fazem é extremamente necessário saber o idioma? Já falei em outros vídeos, só estou repetindo novamente porque muitas pessoas mandam para mim lá no Instagram, mandam para mim aqui pelo YouTube. E, gente, eu ia gravar hoje um vídeo aqui na empresa falando sobre isso. É incrível a rotação de profissionais que nós temos aqui na empresa, fazendo o trabalho de moço de armazém, assim é como eles são chamados, na empresa, por não falar o idioma, né? Você tem pessoas ali que têm documentação, mas elas não falam espanhol. Então, quando você tenta se comunicar com elas, é muito complicado. Por muito que você ensine a função dela, de uma semana para outra as funções mudam, né? Ninguém é contratado para ficar fixo em um só lugar. Então, eu vejo que muitas pessoas são demitidas por não saber o idioma. E ainda mais quando você vem para cá com a ideia de fazer um curso em espanhol, né? Todo o curso é ministrado em espanhol. A prova de 100 questões são questões de múltipla escolha? Não tem nada dissertativo, só que são perguntas que você vai ter que responder, ler, identificar as alternativas corretas em espanhol. Então, se você não souber nada, vai ser bem complicado de você conseguir ser aprovado, tá bom? Então já tem isso em mente, que você tem que vir para cá sabendo algo de espanhol. Não adianta você pensar que, mas é um idioma muito parecido com o português. Cara, pode ser parecido, mas não é igual, né? Existem muitas pegadinhas. Então já fica essa dica aí para vocês. E, gente, acredito que seja só, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês quiserem saber qualquer outra coisa com relação à imigração, com relação ao CAP, já coloca, por favor, aí nos comentários. E fiquem com Deus e vejo vocês em um próximo vídeo.